podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da suinocultura, hoje com um convidado especial, porque é um convidado de casa. Eu queria pedir para o Sérgio. Sérgio, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Olá a todos. Meu nome é Sérgio, sou engenheiro de biosistemas de formação pela EFISEA, USP de Pirassununga, mestrado e atualmente doutorando no Núcleo de Pesquisa em Ambiência, no PEA, na Exalc, a USP de Piracicaba, e, parte da casa, faço parte do grupo Academia Suína com muito orgulho, onde eu auxilio o pessoal aí também. E muito obrigado pelo convite. Muito bom. Sérgio, você tem uma baita pesquisa aí para apresentar para a gente, hiper moderna, hiper inovadora. Eu queria te pedir, então, por favor, que compartilhasse com os nossos ouvintes a sua pesquisa e os seus resultados. Legal. A nossa pesquisa, eu, como engenheiro, eu trago essa bagagem da engenharia e como isso pode ser aplicado dentro dos nossos processos de produção animal, que é a minha paixão. Especificamente aqui, no caso, com suínos. Então, meu foco de estudo é a ambiência, como o estresse térmico pode influenciar no desempenho dos animais e como a tecnologia pode ser uma ferramenta para auxiliar na mitigação de problemas de estresse térmico. No nosso projeto, a gente deu o nome de pacote tecnológico. O que seria um pacote tecnológico? A gente age em diferentes lacunas que a gente foi observando ao longo do processo de como identificar o estresse térmico e como ajudar o nosso usuário, um produtor rural, a mitigar esses problemas de estresse térmico. E quais foram essas lacunas que a gente foi observando? Primeiro, às vezes o processo de decisão, se o animal está em estresse ou não, ele é muito difícil de ser identificado. E leva em consideração algumas variáveis ou que são simples ou que são avaliadas de forma isolada. Por exemplo, é muito comum a gente ver a avaliação da temperatura. Só a temperatura já é o suficiente para identificar se o animal está em estresse térmico ou não. A gente vê que não, só a temperatura, ela é importante, mas ela não é o único elemento físico do ambiente que indica se o animal está em estresse. Nesse trabalho a gente considera isso. Então a gente traz ali da temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, entre outros fatores. Então o primeiro ponto foi isso, do trabalho, identificar o que a gente pode utilizar para, de fato, diagnosticar um problema de estresse térmico. A segunda lacuna, o segundo problema que a gente viu a campo. Falta equipamentos sofisticados, de baixo custo, que meçam essas variáveis, que dêem uma informação direta, Então, por que não desenvolver um dispositivo específico para a coleta de dados para estresse térmico? Então, a gente usou aí as ferramentas da robótica, toda a parte de modelagem, enfim, inteligência artificial, para propor um dispositivo portátil que, de fato, fosse possível carregar em diferentes ambientes da granja e que coletasse esse tipo de informação de forma rápida, Então, esse foi um segundo problema, que a gente quis discutir nesse projeto. O terceiro muitas vezes a gente sabe o que medir, a gente coleta o que tem que coletar, mas a gente não tira uma informação útil daquilo. Esse é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje, em questão de gestão de dados. A gente coleta muita coisa, a gente quer coletar muita coisa, mas, de fato, esse tipo de dado gera alguma informação que é útil e aplicável? Então, nossa última pergunta do projeto foi direcionada nesse sentido. A gente consegue propor algo para o produtor que colete esses dados e dê uma informação direta e aplicável. Então, para isso, junto com o robô, com o sensor que a gente desenvolveu, fizemos também um aplicativo linkado com o dispositivo, para que registrasse esses dados e desse ali uma alternativa do que é possível fazer para diferentes fases de criação dos suínos, o que é possível fazer como modificação de sistema para mitigar algum problema de estresse térmico que está acontecendo naquele momento. Então, essas foram as perguntas-chave que guiaram assim, o nosso projeto. E aí, o que vocês... Bom, eu vi lá, li e eu vi que seus resultados foram muito interessantes. Eu até separei umas perguntas aqui, eu acho que na hora que eu for fazendo umas perguntas, a gente vai discutir esses resultados da sua pesquisa, Sérgio,
Olha só, então, por que pacote tecnológico? Inclusive, o título do trabalho, né, é Pacote Tecnológico para Diagnóstico do Conforto Térmico dos Animais de Produção. Então, por que o termo pacote tecnológico? Uhum. A gente chamou de pacote porque é uma solução, uma alternativa integrada. Então a gente pensou na metodologia de como medir um estresse térmico, considerando ali as questões que eu anotei, que eu sempre esqueço a palavra, psicométricas do ar. Segundo momento, como medir. Aí foi a questão de desenvolver o sensor de fato. E o terceiro ponto, como ler. Aí foi a questão do aplicativo. Então é um pacote, né? Porque são diferentes abordagens de tecnologia linkadas para resolver um problema único. Você falou uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de ambiência, climatologia, é muito comum na verdade, é muito comum não, a maioria das granjas, né? Pensando só especificamente para suínos, eles utilizam a temperatura, né? Então eu até falo, gente, temperatura é diferente de abafamento. Você manter uma temperatura não quer dizer que o lugar precisa ventilar, né? Então, por questão de gás, né? Porque acúmulo de gás no ambiente, também a questão da umidade. E aí, eu queria te perguntar, olha só, quais são os princípios que vocês utilizaram para determinar essa situação de conforto dos animais, pensando em bem-estar e ambiência em si? Não só a temperatura, mas quais os princípios que vocês avaliaram? A gente buscou informações lá na física, então a gente usa um conceito muito legal, está cada vez mais sendo utilizado, que é a entalpia do ar. O que a entalpia considera? A temperatura, obviamente, mas também a umidade do ar e a pressão atmosférica local. Por que é legal isso? A temperatura está alta. A gente diagnosticou este ponto. Se minha umidade está baixa, eu tenho que fazer algo no ambiente para corrigir essa temperatura. Se minha umidade está alta, eu tenho que usar uma outra alternativa. Então a gente utiliza esses outros tipos de fatores dentro da entalpia para de fato entender como diminuir a questão térmica dentro da instalação. Então esse foi o nosso conceito básico assim de como a gente diagnostica o estresse. Nossa base foi de fato a entalpia, que também é um índice de conforto térmico, né? A gente tem o ITGU, o ITU. No nosso caso, a gente usou a entalpia. E aí, então, através desses princípios, vocês desenvolveram sensores, né, para captar esses dados, e aí depois um aplicativo para fazer a leitura disso, né, e avaliar esses dados. Nesse aplicativo, Sérgio, quais seriam as funcionalidades, né? Eu, em posse desse aplicativo, o que seria possível eu observar, quais resultados eu poderia, portanto, avaliar? A primeira funcionalidade que a gente colocou eu tenho o sensor, quero entender o que está coletando desse sensor. A gente chamou de ambiente interno, que coleta dados desse sensor e dá um indicativo de estresse térmico ou não. A segunda função que a gente colocou é ambiente externo. Então, a partir de dados meteorológicos coletados automaticamente, a gente seleciona a cidade, seleciona a fase de criação do suíno, e já tem um retorno ali imediato para aquela região, para aquela cidade, como está o indicativo de estresse. A gente colocou também dados preditivos. Então, a partir do dia 3, 4, 5 de hoje para frente, como seria a situação de um suíno exposto a esse clima. A gente colocou isso também. A gente colocou possibilidade de registro, então é possível registrar isso na planilha, Excel, baixar do próprio celular e analisar isso posteriormente. E contato com o nosso grupo de pesquisa. Então, caso a pessoa tenha algum tipo de problema, algum tipo de dúvida, a gente colocou essa função também para a gente conseguir auxiliar de alguma forma. Então, essas são as principais funções que a gente achou legal incluir dentro do aplicativo. Bom, e se você tem uma pesquisa e quer compartilhar aqui os seus resultados, é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swine.com.br. Nós teremos o maior prazer de divulgar aqui a sua pesquisa. No mais, pessoal, espero encontrá-los aqui numa próxima oportunidade e vejo vocês em breve.